Uma das grandes expectativas é que o ex-presidente Bolsonaro volte para o páreo, que ele possa concorrer novamente. Será que é possível? Já tem aposta no Senado que sim. E, segundo ele, faltam poucos votos e que em 2025 já está cravado que o Bolsonaro volta a ser elegível. Será? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, muitas outras pautas importantes. Pega a cadeira, pipoca, senta, porque você vai ver a turma da Globo e da UOL sambando na cara do inimigo. Pois é, quem diria, né? Aquela galera que nunca fala mal do Lula, hoje tiraram o dia para esculachar o petista. E a gente vai ver um pouquinho isso aqui acontecendo no canal. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito, muito importante pra gente. Mas bora lá, vamos começar. Teve alguns dias atrás uma matéria onde o Ciro Nogueira disse que via uma possibilidade muito grande do Bolsonaro se tornar elegível em 2026. O político diz que grande parte dos senadores precisa do apoio do ex-presidente em 2026 e vai pensar duas vezes em ser contra a anistia. Pois é, isso ele falou no dia 16 de julho. Agora, já entrou o mês de agosto, ele volta a bater em cima da tecla, meio independente. Articulador pela elegibilidade de Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, afirma faltar apenas 8 votos no Senado para colocar o ex-presidente no jogo de novo. O presidente do PP crava que o Congresso derrubará a inelegibilidade em 2025, pois senadores precisarão do apoio de Bolsonaro para a reeleição. Então aqui ele já conta, né, que os votos serão garantidos porque eles vão precisar muito do Bolsonaro. E aí, um ponto que nos chama a atenção é o seguinte: o Arthur Lira, que é do mesmo partido do Ciro Nogueira, ele não está bravo com o Lula, não. Ele está possesso. Ele está revoltado. Sabe o que aconteceu hoje? Sabe não? O Lula segurou o dinheiro que ia repassar para o Lira. Hoje era dia do toma lá da cá, legalizado e liberado, ou não, porque o STF declarou inconstitucional, ou seja, as emendas secretas, serem repassadas. Adivinha o que o Lula fez? Bloqueou. O governo Lula bloqueia a liberação de emendas para cumprir a decisão do Flávio Dino. Assim, só há uma suspeita, eu não estou afirmando nada, mas a suspeita é de que o Flávio Dino, ele deu uma decisão favorável ao governo Lula de que o Lula não precisava pagar as emendas que ele tinha prometido. Há deputados, principalmente do Centrão e da base do Arthur Lira, que estão falando que o Lula foi caloteiro contra o Lira e contra os deputados e que já liberou a grana todinha para quem é da esquerda, para quem é aliado 100% com o Lula, e aí tinha promessa para o Centrão para liberar as emendas. O Dino veio e falou, agora não precisa mais. E aí a galera do Centrão, que não é nem Lula e nem Bolsonaro, é onde a vaca vai, o boi vai atrás. É o que a gente chama de fisiologista. Parlamentar fisiologista é aquele que está preocupado com dinheiro. A maioria, né? Está preocupado com o dinheiro e não com o bem do país ou com os projetos que ele apresenta. Então, aqueles que são fisiologistas e não são 100% fechados com Lula, ficaram sem cascalho para repassar em época eleitoral. E aí, meu amigo, vai dar ruim para o Lula. Pode ter certeza que o Lira vai ficar revoltado. E aí, uma lei da anistia pode passar. O pagamento de emendas parlamentares pelos cofres do governo federal está temporariamente suspenso com o objetivo de cumprir a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União bloqueou novos pagamentos e empenhos de emenda de RP9, conhecidas como orçamento secreto. Pois é, o Lira ficou sem din-din. Você acha que o Lira tá bravo com Lula ou não? Coloca no comentário. Eu acho que o Lira deve estar meio possesso, né? Meio possesso em relação a essa situação. Mas vamos lá. Outro ponto. Pergunta idiota, mas a resposta eu sei que é óbvia. Você acha, só assim, sinceramente, você acha que há uma proteção aos deputados,
aos de esquerda, seja deputados, primeira-dama, presidente, você acha que eles são mais protegidos que os da direita? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Você acha que a direita é perseguida se comparado com a esquerda? Diz pra mim, só pra mim saber. Porque é o seguinte, rolou uma coisa com a primeira-dama, a Janja. Pois é, o governo, né, foi instado a falar um pouco mais sobre os dados de vacinação da Janja, porque eles queriam saber se ela foi vacinada com a dengue, com vacina privada, enquanto o povo está morrendo de dengue. Sabe o que o governo falou? Nananina, não. O governo se nega a informar dados de vacinação da Janja. Ela, olha, para esse caso, ela não ocupa cargo público. Pois é, o governo Lula se recusou a dar informações sobre as carteirinhas de vacinação contra a dengue e a Covid da Janja. De acordo com o executivo, a petista não ocupa cargo público. E os dados sobre a saúde da primeira-dama são pessoais, são sensíveis, não precisa avisar para ninguém. A Casa Civil negou um pedido da Revista Oeste por meio da Lei de Acesso à Informação e recusou um recurso apresentado pela revista. Então a revista foi lá e falou, não, eu quero saber se a Janja se vacinou contra a dengue. Eu quero saber se ela se vacinou na iniciativa privada, se ela se vacinou pelo SUS, porque o povo está morrendo. O povo está morrendo sem ter como se vacinar. Aí que fica essa situação. Pois é, o governo falou que não. Ela não ocupa cargo público, então não vai falar nada. Com a Michele Bolsonaro não foi assim, não. Dá uma olhada nessa matéria da Folha de São Paulo. A Michele Bolsonaro também é alvo da PF por suposta fraude em sistema de vacinação. Já no caso do cartão de vacina, a PF acha que a primeira-dama, nesse caso, tem que ser investigada. A ex-primeira-dama não foi alvo da Operação Venire, mas também está na mira dos investigadores. Como assim? Tanto faz se ela vacinou ou não. Ela não é servidora pública. Vocês concordam ou não concordam? Então, assim, é nítido que a gente tem dois pesos e duas medidas diferentes quando a gente compara a Janja e a Michele Bolsonaro. Quando a gente compara o Lula e a gente compara o Bolsonaro. Quando a gente compara o Janones e o Nicolas, enfim, quando a gente vê essas situações, aí sim a gente tem noção do quanto as coisas são, sabe, totalmente dispares, né? Ou seja, uma coisa para a direita, outra para a esquerda, não importa o que você fez e sim quem fez. E enquanto isso, vocês viram eles falando, a Janja não ocupa cargo público. Pois é, agora eles querem saber o porquê a Janja gastou. Gastou 83,4 mil reais para ir à França. E, sabe, alguns jornalistas da Globo aí disseram que não é justo criticar a Janja, tadinha da Janja. Afinal, ela foi para representar o Brasil. O governo acabou de falar que ela não tem cargo público. O que ela foi fazer lá? A mulher do Ortega faz isso. Dá uma olhada. Precisa ter seriedade nas críticas, né? Ninguém pagou para a Janja ir assistir às Olimpíadas de Paris, né? Esse discurso é um discurso muito simplista. Ela estava indo como representante do governo brasileiro. Não é incomum as primeiras-damas representarem os seus governos. Isso já aconteceu em outros países, aconteceu inclusive nos Estados Unidos. Então, assim, é uma distorção da realidade você dizer, o Brasil, os cofres públicos pagaram a Janja para ir assistir os jogos. Não, não é verdade. Os cofres públicos pagaram a primeira-dama para representar o Brasil, ser a representante do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Ela precisava ir de classe executiva? Talvez não. Pudesse viajar de econômica, pudesse optar ali politicamente para dar um sinal político para essa passagem ser mais barata. Podia ter sido resolvido isso antes, para poder ter um custo mais barato? Podia, foi resolvido em cima da hora. Podia não ser a Janja para não atrair críticas, o Lula poderia ter escolhido o Geraldo Alckmin e aí não ia estar provocando essa confusão toda? Podia, mas por que não poderia ser ela? Então, assim, a gente pode fazer diversas críticas, e existem muitas dessas críticas quando se fala da influência da primeira-dama em determinados temas ali, políticos, no Palácio do Planalto, mas a gente tem que ser justo e ponderado nessas críticas, certo? Vamos lá. Sabe o que eu percebi aqui, tá?
é uma passação de pano sem tamanho. Mas a passação de pano dela me lembrou um episódio do Chaves. Você lembra do Chaves? Tem um episódio que o seu Madruga vai defender o Chaves. E aí ele fala, ele pode ser um magricelo, mas é meu amigo. Ele pode ser um burro, mas é meu amigo. Ele pode ser um energúmeno, mas é meu amigo. Eu senti mais ou menos a mesma coisa. Podia ter sido outra pessoa na frente da Janja? Podia. A Janja podia ter ido de econômica? Podia. Pois é, eu senti mais ou menos a mesma coisa. Mas o fato é que nós precisamos restabelecer a verdade. É justo sim cada cidadão brasileiro cobrar e cobrar muito a Janja por essa viagem, por esses 83 mil, que são muito dinheiro. Eu não votei na Janja, você que está me assistindo não votou na Janja, a Janja não passou em concurso, a Janja não tem contratos com o poder público, onde ela vai apresentar serviços ao poder público, então ela não tem nenhuma das características de investidora. Basta entender um pouquinho de direito administrativo, de serviço público, para entender que a Janja, ao ir para lá, para a França, ela não poderia representar o Brasil. Ela poderia até ir acompanhando o presidente da República, isso sim, mas como representante do Brasil, fere o princípio da impessoalidade e ela está errada na passação de pano que ela acabou de fazer agora. Totalmente fora do contexto jurídico, não tenha dúvidas sobre isso. E aí, a gente está falando até agora sobre disparidade, né? Vamos lembrar de um caso do Luciano Hang? Pois é, o Luciano Hang chamou um cara de esquerda de esquerdopata, né? Pegou 1 ano e 4 meses de cadeia, regime aberto. Chamou esquerda de esquerdopata. Cadeia, né? Decisão onde condenou. E chamar de fascista é crime? É claro, chamar de nazista, de fascista, é crime. Com certeza. Calúnia, clara. Se você for de direita. Agora, se você for de esquerda e chamar, não é bem assim que funciona. Barbie fascista. A justiça negou a indenização à deputada Júlia Zanata. Disse que chamar um cara de direita, uma mulher de direita, um homem xingando uma mulher, aqui a Júlia Zanata, deve ter o Guga Noblar aqui, eu acho que foi, né, o filho do Noblar lá, não tem nem a foto dele. Um homem, né, ofendendo uma mulher, chamando ela de nazista, não, de fascista, perdão, de fascista, liberdade de expressão. Ela é de direita. Liberdade de expressão, pessoal. Nada mais, nada menos do que isso. Sabe, é tão estranho essa noção de justiça que, sabe, parece até injustiça. E aí, para a gente ficar bem aberto quanto a isso aqui, eu prometi e eu vou cumprir. Eu falei que vocês veriam a Rede Globo de televisão dando um ataque no Lula. Pois é, o Bruno Zambelli fez a publicação. Caraca, estão detonando o Lula nesse momento. O que está acontecendo com a Globo? Eu acho que a Globo está com medo de que a decisão do Flávio Dino que trava o dinheiro das emendas PIX, trave os PIX para a Globo também. Caraca, a Globo acusa o governo Lula de racismo. Mas escuta só isso sobre o caso da medalhista olímpica lá. Uma leitura, você pode fazer uma leitura de racismo também. Porque primeiro bota um macaco. Né? Dizer que o brasileiro é macaco. E depois tira. Que é um grito racista presente nos estádios de futebol. Isso. Pô, quantas vezes jogam banana, argentinos e jogaram banana para quem? Para um jogador brasileiro, o Daniel. Não, e para o Vini Júnior, para o Vini Júnior também já jogaram. Então esse é um problema. E esse também tem, você pode fazer uma leitura de viés racista. Por quê? Pô, quando uma mulher negra se torna a maior medalhista do país, ao invés de você reverenciá-la, você apaga a imagem dela. E deixa 2 mulheres negras reverenciando um computador, então, e não uma terceira mulher negra que está ali. E vou até acrescentar aqui... tanto de fazer a leitura identitária nas questões, comete ali 2 publicações que, na sua essência, têm características racistas. E vou acrescentar aqui, como mulher, machistas, misógina, porque você está apagando uma mulher. Horrível. Também tem, então. Pois é, se você pegar a leitura identitária, fazer uma... Meu Deus, eu vivi para ver a Rede Globo chamando o governo do amor de
racista, machista, fascista, falta pouco, chama de fascista também. Pois é, parece que o feitiço está virando contra o feiticeiro, né, Lula? Você está vendo que aquilo que era bem instigado para fazer contra o Bolsonaro, eles estão vendo, na verdade, que é o governo do amor que anda fazendo muito isso. Cara, e não sobrou para ninguém, até o Josias. Cá entre nós. A UOL, eu não sei qual é pior, se é a UOL ou se é a Globo, mas até o Josias, cara, criticou o Lula. O Tomé Abdu publicou: o governo Lula faz ofensa à medalhista de ouro Rebeca de Andrade. O Ministério de Lula apagou a atleta Rebeca da foto histórica das Olimpíadas para fazer propaganda. Vocês entenderam como funciona? Eles só estão preocupados em promover a própria imagem. É muita falta de caráter. Estamos falando de um atleta que foi reverenciada no mundo todo por feito histórico. É um erro atrás do outro. Essa esquerda que governa o país. E aí, dizem que a Rebeca é bolsonarista. Dizem, e isso eu não sei confirmar, eu não assisti, que ela fez o evento dela lá e no finalzinho a música era bem parecida com um dos memes aí do Bolsonaro, uma música do Bolsonaro. Pois é. A galera ficou pistola com ela. Olha só o que o Josias de Freitas falou aqui. Josias de Souza, perdão. Ao apagar a imagem da Rebeca de uma foto histórica, ofendeu a maior medalhista olímpica da história do Brasil. E ao acomodar no centro do pódio, no alto do pódio olímpico, um laptop com a frase computadores para inclusão, aí o Ministério ofendeu a Simone Biles, ofendeu a Jordan, que dobraram a espinha para venerar o feito da Rebeca, e não programas mequetrefes do governo federal, né? Então foram 3 ofensas simultâneas. Foi como se o Ministério se comportasse como Midas do fiasco. Conseguiu transformar o ouro conquistado pela Rebeca Andrade em 3 ofensas. E mesmo depois de repor a Rebeca no pódio, no alto do pódio, que ela, aliás, ralou para conquistar, o Ministério cercou a cena de bordões alusivos a essas ações governamentais de inclusão digital. Isso é uma síntese, né? Ficou entendido, Fabiola? Pois é, você vê, né? Faltou fazer igual a Globo, chamar de racista, machista e quase fascista, tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Ó, a gente volta. 9 horas eu tô de volta pra gente fazer mais um bate-papo aqui com vocês. Fechado? E até a próxima.